Estamos aqui para falar na Semana de Fígado do Rio de Janeiro 2020 sobre um assunto importante relacionado ao transplante de fígado, que é a indicação do transplante de fígado nos pacientes com insuficiência hepática crônica agudizada, ou mais comumente na sigla em inglês, ACLF. Meu nome é Elizabeth Balbi, eu sou hepatologista, coordeno o transplante de fígado nos hospitais da Rede D'Or. E a gente já trabalha com essa atividade há pelo menos nos últimos 20 anos aqui no Rio de Janeiro. Esse tema é um tema um pouco mais polêmico e traz à tona a dificuldade do transplante no paciente mais grave. O histórico da insuficiência hepática crônica agudizada, ou ACLF, vem dos anos de 2012 e 2013 e ele se estabelece a partir do estudo canônico e onde se definiu e se diferenciou bem o que se chamava de cirrose descompensada de descompensação crônica de uma doença hepática, de descompensação aguda de uma doença hepática crônica. O ACLF é uma síndrome diferente da descompensação que todo mundo descrevia antes, e ela se caracteriza por um quadro onde tem as complicações que são exclusivamente relacionadas à cirrose, a hemorragia digestiva, encefalopatia hepática, e tem um grande trigger em infecção bacteriana, mas ele tem uma associação com uma falência de um ou mais órgãos nesse contexto agudo de gravidade. Falência hepática, renal, cerebral, coagulação circulatória e ou respiratória. Pode ser única ou podem ser múltiplas as falências. E também é caracterizado por uma mortalidade muito elevada no primeiro mês, 30% a 40% de mortalidade. Foram usados outros scores de gravidade e aplicados aos doentes de fígado para que essas definições de falências ficassem bem explícitas e bem claras, onde a falência hepática era definida como uma bilirrubina acima de 12, a falência renal, uma creatinina acima de 2, ou necessidade de diálise. O dano cerebral considerava os critérios de encefalopatia, coagulopatia definida com INR alargado, acima de 2, ou plaquetas menores que 20.000, disfunção circulatória associada à necessidade de amina vasoativa e disfunção pulmonar definida com uma PF menor do que 200. A partir daí, os pacientes eram divididos em ACLF presente ou ausente e em tendo presente ACLF 1 com uma disfunção, 2, duas disfunções, 3 e assim por diante. Outras definições foram se associando a essas, e a gente tem uma segunda definição um pouco mais recente e revisitada em 2019, que é da Associação Ásia-Pacífico, onde eles inferem que a insuficiência hepática crônica agudizada resulta de um insulto hepático agudo, se manifestando com uma icterícia com bilirrubina acima de 5, INR maior que 1,5, uma atividade de protrombina menor do que 40%, complicada dentro de 4 semanas, ou seja, dentro desse primeiro mês, por uma CIT clinicamente detectável, encefalopatia, num paciente que se sabia ou não se sabia, um hepatopata crônico, e associada a uma elevada mortalidade nesses 28 dias. A partir dessas definições, os pacientes começaram a ter uma nova classificação, além dos scores de gravidade que já eram usados dentro da hepatologia e da hepatologia do transplante, e começaram a considerar, como se buscava há vários anos, esse limite superior para a indicação de um transplante de fígado. Então, vários trabalhos foram publicados tentando considerar o transplante nos pacientes com ACLF. Como tudo é muito informatizado, vários aplicativos começaram a circular e a serem empregados, principalmente para cálculo de mortalidade, de acordo com quantas disfunções o meu paciente tinha. Então, esse aqui é um CLIF-C-ACLF score, que avalia a taxa de mortalidade de acordo com o nível de disfunções e gravidade do paciente. Um dos problemas no transplante na CLF é essa janela terapêutica, que é uma janela muito curta entre o insulto que o paciente tem e a minha oportunidade de oferecer para ele
um transplante de fígado. A deterioração do paciente ela é muito mais rápida do que no doente crônico, que vai perdendo função ao longo do tempo, e a sobrevida sem transplante a partir do ACLF3 é muito baixa. Esse momento do too sick for transplant é um momento difícil e ele está associado ao tempo que você gastou e que você não indicou o transplante, principalmente nas complicações sépticas que aí afastam do paciente a possibilidade de um transplante. Esse primeiro trabalho foi um trabalho que tentou juntar a indicação do transplante nos pacientes cirróticos mais severos, foi publicado em 2017, juntou 3 centros franceses com pacientes transplantados entre 2008 e 2014, e que depois de vários critérios de exclusão, para ficarmos somente com os cirróticos, sobraram 916 pacientes transplantados sem ACLF, 133 transplantados com ACLF1, 181 com ACLF2, e os mais graves, que eram 73 pacientes transplantados com ACLF3. Quando se olhava a curva de sobrevida dos pacientes transplantados ou não transplantados, ou dos controles não transplantados, que não foram transplantados por alguma outra razão, os transplantados com ACLF3, que eram pacientes extremamente graves, mas aos quais se foi oferecida a oportunidade de transplante, em um ano tinha uma sobrevida em torno de 83%, e os pacientes não transplantados que serviram de controle, provavelmente não transplantados por estarem muito graves, tinha uma curva de sobrevida de um ano de 8%. Quando se compara o grupo ACLF com o grupo não ACLF transplantado, as curvas de sobrevida se sobrepõem um pouco. Então, os pacientes transplantados sem uma descompensação aguda tinham uma curva de sobrevida de 90% em um ano, enquanto os pacientes ACLF 1, 2 ou 3 oscilavam entre 82% e 86% a curva de sobrevida. É lógico que não é possível deixar de dizer que 100% dos pacientes transplantados numa situação ACLF 3, 4, 5 ou 6 vão complicar. E que 100% deles são pacientes que a gente leva para o transplante, tirando de dentro de uma unidade de terapia intensiva. Então, não tem um transplantado ACLF que venha de casa. A partir daí, a gente já pode calcular a diferença do modelo de transplante desses pacientes. Um segundo trabalho, que já é de 2018, um trabalho que considera um pool muito maior, porque levou em consideração o UNOS e considerou transplantes realizados de fevereiro de 2002 a setembro de 2016 nos Estados Unidos, e depois de se filtrar tudo que a gente precisa para chegar nos cirróticos transplantados com disfunção hepática aguda, interessa para a gente esses pacientes transplantados dentro de 30 dias e com algum grau de ACLF. Esse trabalho, como tem um N muito maior, ele vai para organ failure até 5 ou 6 organ failure, e ele considerou os que ele tinha dados suficientes para considerar a sobrevida desses pacientes. Aqui a gente tem separado por grupos, né, o N de cada um, pacientes com ACLF 1, 2, 3, 4, 5 ou 6, onde a gente tem 677 pacientes que foram transplantados, mesmo com 5 a 6 disfunções. E aqui o que interessa um pouco para a gente, que é a sobrevida em um ano, considerando as várias disfunções, onde as curvas de sobrevida, elas não se sobrepõem. A gente, é lógico que quando chegam disfunções mais severas, nossa curva de sobrevida é maior, mas a gente tem aqui uma curva de sobrevida de 81% de pacientes transplantados, mesmo com 5 disfunções. E aqui é um gráfico que mostra de forma mais estratificada as associações de disfunções e as curvas de sobrevida, onde a gente vê que a gente tem um prejuízo importante não, mas que ainda é uma sobrevida muito boa, 79% em um ano num paciente grave assim, mas principalmente na associação na falência respiratória, ou seja, aquele doente que você leva com grande dificuldade de ventilar. Nesse trabalho,
eles concluem que as falências orgânicas são comuns nos pacientes com cirrose, mas o efeito direto dessas disfunções no resultado de transplante não está bem definido. Usando-se uma base de dados muito grande, esse trabalho tentou estimar uma sobrevida após um transplante estratificado pelo tipo de disfunção. Em 19.300 pacientes que foram transplantados nos primeiros 30 dias de lista de espera, a probabilidade de estar viva no final de 30 dias foi de 90% nos pacientes que não tinham falência orgânica e de 2,8% de estar vivo sem transplante se ele tivesse 3 ou mais disfunções, parecido com o trabalho anterior que falava em torno de 8%. O tempo médio de espera depois da listagem aqui é um preciosismo, 4 a 5 dias, então, na verdade, esses pacientes acabam entrando como topo de lista e no local onde você tem uma oferta de enxerto boa, 4 a 5 dias é um tempo excelente de espera. Embora o risco de morte aumente com o aumento de número de disfunções, a sobrevida em 3 meses e 1 ano foi 90% e 81%. O tipo de falência teve impacto mínimo na sobrevida. O estudo conclui que o transplante hepático é possível mesmo em pacientes com 3 ou mais disfunções, com resultados excelentes. Esse aqui é um trabalho prospectivo de 2019, que juntou vários centros americanos e 2 centros canadenses, e ele tenta avaliar, a partir da internação de um paciente cirrótico, listado previamente ou listado durante essa internação, se o transplante que aconteceu nesses primeiros 30 dias de listagem ou uma observação até 6 meses depois da alta, variava nos pacientes ACLF ou não ACLF. Esse, como foi um trabalho prospectivo, ele tem muito mais dados para oferecer para a gente em relação à complicação da cirrose, número e tipo de falências, variações laboratoriais, medicações que os pacientes usavam. Então, é um trabalho com muita informação. Vale a pena o que a gente separou aqui. Esse aqui foi o grupo transplantado no período, ACLF, não ACLF, e no grupo ACLF a gente vê que a sobrevida em 3 meses no ACLF, não ACLF, não variou, 94%, 96%, e a sobrevida em 6 meses também não variou. Quase todos os doentes do grupo ACLF, ou quase todos não, pelo menos 61% dialisavam no pré-operatório, e a recuperação importante no valor de creatinina no 6º mês pós-transplante nos pacientes ACLF. O ACLF, então, para esse trabalho é um problema significativo pré-transplante e resulta numa maior mortalidade. Os pacientes listados, apesar de um valor mais elevado de creatinina e a maior parte com diálise perioperatória, tiveram uma creatinina no 6º mês semelhante aos pacientes sem ACLF, sugerindo uma recuperação renal. E a sobrevida de 6 meses pós-transplante com ou sem ACLF foi semelhante. Necessário outros estudos para determinar critérios mais uniformes para listar ou para excluir um paciente cirrótico de uma lista num contexto de ACLF. Esse aqui é um trabalho de 2018 que tenta responder isso. Quando é que o doente está too sick for liver transplant? E esses trabalhos, esses temas são perseguidos há vários anos. E aqui ele tenta mostrar para a gente alguns critérios para delistar um paciente, um trabalho do professor Clavian, e tenta substituir o termo futilidade no transplante por um transplante potencialmente inapropriado. Valoriza muito os critérios éticos de equidade e eficiência, onde na equidade você tem que tentar salvar qualquer paciente, mesmo que ele tenha uma probabilidade pequena, mas já que aquela é a única probabilidade de sobrevivência para aquele paciente, versus os critérios de eficiência, onde você tem que tentar maximizar a utilidade de um procedimento. E aqui, no caso, um transplante, onde você tenta salvar a maior quantidade de pacientes que precisam de um transplante e que vão ter uma qualidade de vida satisfatória após o procedimento. Ele tem uma proposta de critérios absolutos e relativos pré-transplante para a gente tentar pensar e ajudar a gente a delistar um paciente. E aqui ele considera que falência orgânica múltipla com 4 ou mais sistemas falidos devia ser um critério absoluto, edema cerebral e herniação, uso de 2 aminas vasopressoras, hipertensão pulmonar com uma
pressão média acima de 50 ou uma insuficiência respiratória com uma FO2 acima de 0,8, PIP alta ou uso de ECMO, infecção não controlada, pancreatite necrotizante ou múltiplas complicações relativas, suporte ventilatório aumentado, isquemia intestinal, fragilidade severa, sarcopenia importante, outras comorbidades crônicas extrahepáticas associadas. Então, acho que isso aqui ainda acaba sendo um peso e um julgamento importante da equipe que tem experiência com doente grave. Então, o transplante de fígado na insuficiência hepática crônica agudizada é, na maior parte dos casos, a única alternativa terapêutica e deve ser indicado, pelo menos na nossa opinião e no nosso grupo. A sobrevida em um ano é comparável às curvas de sobrevida dos pacientes não ACLF. As complicações são mais frequentes e levam a períodos mais prolongados de internação e, com certeza, um maior custo do procedimento. A estrutura hospitalar necessária para o transplante e o pós-operatório de um paciente com essa gravidade não permite essa prática em centros com pouca experiência ou com poucos recursos. Muito obrigada.